Olá, o Multiplix Notícias A Semana está começando. Assista novamente as reportagens que foram destaques nos últimos dias. Na última terça-feira, dia 11 de janeiro, completou 11 anos da fatídica tragédia que atingiu a região serrana do Rio em 2011. Uma data que deixou marcas profundas em toda a região e principalmente no coração de milhares de pessoas. Depois disso, até hoje, nessa época do ano, a Defesa Civil e a Cruz Vermelha de Nova Friburgo já ficam alerta e de sobreaviso aos primeiros sinais de temporais, para evitar que novas catástrofes aconteçam. Na reportagem a seguir, veja novamente como é o trabalho realizado pelos órgãos. Depois da tragédia climática enfrentada em 2011, o período de chuvas em Nova Friburgo é motivo de muita preocupação. Nos últimos 10 dias, por exemplo, diversas ocorrências foram registradas devido à chuva contínua. Pequenos deslizamentos de terra e quedas de árvores chegaram a deixar rodovias fechadas e causaram danos materiais. Por isso, aos primeiros sinais de temporais, a Defesa Civil do município já fica em alerta para evitar que novas catástrofes aconteçam na cidade. O monitoramento hoje é acompanhado dia a dia. Tem equipes de plantão, de meteorologistas, geólogos, né, dando informação para a gente o tempo inteiro. Então, deu condições de a gente estar monitorando e passando essas informações para a população para preservar, né, as pessoas, né, dando condição dela de sair de um local de risco em tempo, né, para que não ocorra o que aconteceu na época, né? De 2011 para cá, diversas obras de contenção foram realizadas para evitar novos deslizamentos em encostas. Mas muito ainda precisa ser feito para garantir que a população friburguense fique em segurança nos dias de chuva. Nosso município, 78% da área do nosso município é área de risco. E aí, após tragédia, como a gente falou, foram várias obras já realizadas. Entretanto, tem muito local ainda que necessitando, né? Esse ano já são 6 que vão iniciar. E a gente espera que todo ano a gente consiga, né, mais 5, mais 6 e até atender a totalidade de obras, né, que vai trazer a tranquilidade para o pessoal que mora em área de risco. Após os problemas enfrentados naquela época, a Cruz Vermelha de Nova Friburgo foi criada, se tornando mais um braço para os momentos de necessidade do município. Contamos com 110 voluntários treinados, capacitados, e são voluntários de vários pontos de Nova Friburgo. Isso facilita muito o nosso trabalho, porque caso aconteça um transbordamento do Rio Bengalas, Duas Pedras, nós temos voluntários no Córrego Dantas, nós temos voluntários Campo do Coelho, Conselheiro, Muri. Então nós temos essa logística muito fácil de ter um grupo de voluntários ali dando uma pronta resposta na comunidade. Todos são capacitados para atuar em situações adversas. A primeira coisa que a gente exige para ser voluntário da Cruz Vermelha é que faça o curso Primeiros Socorros. Fez, já entra no quadro de voluntários, depois tem outros cursos para as pessoas irem se aperfeiçoando. Aí nós temos quem quer trabalhar com resgate, nós temos 3 cursos na área de resgate, resgate aquático, resgate em áreas de difícil acesso. E estamos sempre trazendo pessoas de fora para dar instrução. Hoje nós temos bons instrutores na Cruz Vermelha de Nova Friburgo para capacitar esses voluntários. Então hoje nós podemos dizer que nós temos muitas pessoas em Friburgo com noções de primeiros socorros, que já faz uma grande diferença. E apesar de não serem remunerados pelos trabalhos prestados, os voluntários da Cruz Vermelha sentem orgulho em fazer parte da entidade. Você vai ser voluntário, não ganha nada. Ganho sim, a satisfação do próximo. Quando você ajuda, chega na casa de uma pessoa que está precisando, você está ajudando sem querer nada em troca. Isso é importante de ser um voluntário. E ter a Defesa Civil e a Cruz Vermelha trabalhando em sintonia é fundamental para Nova Friburgo. São ajudas que às vezes a gente não consegue, tem um limite. A secretaria hoje está com 42 servidores, né? E na tragédia esse número é ínfimo, né? Se você comparar o que aconteceu em 2011, se a gente tivesse 200 servidores, mesmo assim a gente já teria dificuldade. Então, os outros órgãos, as outras agências e mais os voluntários que fazem essa diferença, que faz a gente dar essa resposta mais rápido e trazer essa tranquilidade, né, para a sociedade. Um trabalho realmente indispensável. Nós da Multiplix nos solidarizamos por todas as famílias que de alguma forma foram afetadas pela tragédia.
E nos últimos dias, municípios do estado do Rio têm registrado casos de pessoas que se contaminaram com a Covid e com a gripe ao mesmo tempo. Essa dupla infecção está sendo chamada de flurona. Para esclarecer dúvidas e entender melhor do que se trata essa co-infecção, nós conversamos com um infectologista. Vale a pena assistir novamente o que disse o especialista. Casos de co-infecção por Covid-19 e influenza vêm sendo registrados no estado do Rio de Janeiro. A contaminação pelas duas doenças recebeu o nome de flurona e está acontecendo devido à ampla circulação dos dois vírus no estado. Embora a co-infecção assuste e dê a impressão de um quadro clínico mais grave, não é isso que os especialistas estão observando. Para o paciente em si, isso não muda muita coisa, porque os sintomas vão continuar sendo aqueles gripais. Então, a preocupação que as pessoas têm de eventualmente ser uma forma mais grave, ou levar a hospitalização, ela nem sempre tem essa relação direta. Como os sintomas são semelhantes, apenas exames laboratoriais para Covid e influenza podem comprovar a co-infecção. É uma detecção puramente laboratorial, assim, a gente não... São doenças muito parecidas, ambas transmitidas aí por secreções respiratórias, por gotículas, então você acaba tendo os sintomas, né, com base clínica, né, muito complicado de você fazer a diferenciação com base puramente no sintoma do paciente. Com quadros clínicos não tão graves, a maioria dos pacientes co-infectados estão realizando o tratamento de casa, sem necessidade de internação hospitalar. A maior parte desses sintomas eles podem ser tratados em casa, basta a pessoa manter, né, aquele tempo lá de isolamento, evitar, né, estar circulando com os sintomas e obedecer, né, as recomendações médicas que forem dadas para ele, em relação a repouso, ingestão de líquido, manter uma boa alimentação, enfim, e aí na maior parte se recupera sem maiores problemas. A vacinação contra a Covid e contra a influenza é um fator importante para que os quadros das infecções isoladas ou da co-infecção não se agravem. Mas o que acontece é isso, as vacinas elas evitam com certeza as formas mais graves, internações e reduzem a possibilidade de óbitos aí, tanto da influenza como da Covid. Com o aumento nos casos de Covid, um surto de gripe no estado e, além disso, a combinação das duas doenças, os especialistas afirmam que o ideal é deixar o carnaval para o próximo ano. Então, por mais que você faça um protocolo, você vai diminuir a chance da ocorrência, mas não vai zerar. O ideal é realmente a gente não ter essa festa nesse ano. Lembrando que, periodicamente, as prefeituras têm divulgado os cronogramas de vacinação contra as duas doenças. Então, se você ainda não se imunizou, fique atento às datas e procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. E o ano de 2021 fechou com alta de 10,06% na inflação. Para tentar acompanhar esse valor, o Ministério da Economia reajustou o salário mínimo em 10,02%, chegando ao montante de R$ 1.212. Mas será que esse valor é suficiente para arcar com as despesas básicas no Brasil? Veja novamente a opinião dos friburguenses sobre o assunto. O governo federal anunciou um reajuste de 10,02% para o salário mínimo em 2022. Na prática, isso significa R$ 112 a mais no bolso do brasileiro, em relação ao ano passado, chegando ao montante de R$ 1.212. O aumento considera a correção monetária e a inflação de 2021, que fechou com alta de 10,16%. Essa é uma correção que a gente chama uma correção nominal. Você apenas incorpora o valor calculado da inflação, que vem pelo INPCA amplo, ou INPC, que diagnostica numa cesta de produtos qual foi a variação de preço. Isso incorporou efetivamente ao valor do salário mínimo. Apesar do reajuste para os trabalhadores, o aumento ainda é pouco para arcar com as despesas do dia a dia. Os preços só aumentam. Aumenta o salário, mas aí, no caso, o reajuste que tem nos preços do gás, do alimento, não consegue suprir. Não dá para nada. A gente paga as taxas e dispõe para uma comprinha
compra os remédios, que a gente usa muito remédio. Quando chega assim, antes do final do mês, a gente está purinho fazendo economia para poder vencer o mês. Porque tudo aumentou demais, né? Tudo aumentou demais. A carne, locação de imóvel, gasolina, né? O combustível em geral, pedágio, tudo subiu e esse valor aí não é equivalente para suprir essa necessidade que nós temos, né? De acordo com a Constituição Federal de 1988, o salário mínimo deve cobrir as necessidades do trabalhador e de sua família com despesas como alimentação, educação, moradia e saúde. Mas para que isso seja possível, o salário mínimo deveria ser muito maior do que o atual. O salário mínimo ideal deveria levar em consideração qual o custo de vida para o brasileiro, o custo de vida real. Então, através do INPC, se levantar preços, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, você ter o valor real e a variação desse valor ao longo do período e se calcular uma cesta de produtos que atendesse algo em torno de 5 vezes o salário mínimo atual. Esse seria mais ou menos o valor que é apontado por sindicatos, outras instituições que calculam a variação do salário, e seria algo realmente de 4 a 5 vezes mais do que o salário mínimo de hoje. Como os gastos são mais altos do que o salário recebido, até quem já deveria ter parado de trabalhar segue na ativa para arcar com seus custos. Eu, por exemplo, tenho 73 anos, né? Eu recebo 1.100 de aposentadoria e trabalho em 2 empresas, senão não tem como eu viver. Entendeu? É remédio que a gente tem que comprar, são várias coisas. Não tem como, está muito difícil em termos de salário, em termos de vida, né? De você ter uma vida melhor, poder se vestir melhor, comer melhor, entendeu? Infelizmente. Segundo a Constituição Federal, o salário mínimo deve cobrir as necessidades do trabalhador e de sua família, com despesas como moradia, alimentação, educação, saúde, ser unificado em todo o território nacional e reajustado periodicamente para garantir seu poder aquisitivo. Então, que esses reajustes sejam feitos sempre de forma equilibrada. E nesse mês de janeiro, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, completou 1 ano à frente do município. Para saber como foram esses primeiros 365 dias de mandato, nossa equipe conversou com o chefe do executivo. Dividimos a entrevista em 2 reportagens. Na primeira parte, ele fez um balanço do primeiro ano à frente do governo municipal em 2021. Olha só. 2021 foi, sem dúvidas, um ano de muitos desafios para o prefeito Johnny Maicon. Foi o seu primeiro ano de mandato em uma das principais cidades da região serrana do Rio. Gerenciar a saúde, por exemplo, foi o principal deles. Afinal, no último ano vivemos o pior momento da pandemia, sem contar as outras demandas enfrentadas pela pasta. No primeiro momento, a gente teve bastante dificuldade, porque a gente herdou um passivo muito grande, de muitos processos atrasados. Por mais que a gestão ela cumpra com os seus deveres, existem situações imprevisíveis, né, que não nos dá o direito, por exemplo, de chegar com dinheiro e comprar um medicamento e ele chegar no dia seguinte. A gente tem que seguir todo um passo a passo de um procedimento. Vale frisar que até dezembro de 2020 nós tínhamos 19 leitos de enfermaria Covid. Num dado momento nós ampliamos para 65 leitos de enfermaria Covid. Nós avançamos em uma das maiores conquistas da história da saúde pública municipal, aumentando de 17 para 29 leitos de CTI geral. Um outro problema recorrente em Nova Friburgo diz respeito ao período de chuvas. E nesta área, o primeiro passo dado pelo Executivo foi a reestruturação de pessoal da Defesa Civil. Hoje nós temos praticamente o dobro de servidores quando comparado com a gestão anterior. Então, são engenheiros, são pessoas experientes, alguns oriundos aí do Corpo de Bombeiros, dentre eles o nosso secretário Evi. E, além disso, a gente foi atrás dos recursos do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. Recursos que estavam paralisados aí desde pós-tragédia de 2011. Na educação, mais de 27 milhões de reais foram investidos só no final de 2021 para pagamento e adequação de salário dos professores. Teve alguns professores que eu falo com muita alegria que receberam mais no mês de dezembro do que
vereadores, secretários e até mesmo do que o prefeito, de forma muito justa, porque a gente pagou tudo aquilo que é seu por direito. Os demais funcionários públicos também tiveram aumento salarial. A expectativa é que a valorização do pessoal reflita no trabalho prestado à população. O maior aumento da história para o funcionalismo público municipal. Aqueles que ganham menos, nós chegamos a aumentar 53%. Vai melhorar a qualidade da prestação do serviço público por conta aí desse aumento substancial. Embora Nova Friburgo tenha fechado o ano com saldo positivo de empregos, o número de desempregados na cidade ainda é alto. E a gente sabe o quanto que semanalmente a gente tem gerado aí centenas de vagas de oportunidade. Porém, falta uma maior qualificação, né? Então nós temos buscado parcerias aí com as instituições de modo geral. E como o primeiro ano de mandato também é de adaptações, para 2022, o prefeito espera colocar mais ações em prática. E a gente tem trabalhado em todas as áreas, em todos os segmentos. Eu acredito que 2022 a gente já vai começar a colher bons frutos, né? E a gente continua plantando e semeando. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente colher juntos em favor de Nova Friburgo. E na segunda parte da reportagem, veja novamente quais são os principais planejamentos e investimentos do governo municipal para esse ano. Ano novo e novos planos a serem colocados em prática. Esse é o objetivo da Prefeitura de Nova Friburgo. O prefeito Johnny Maicon anunciou em primeira mão à Multiplix que a saúde primária receberá uma atenção especial este ano, conforme prometido em sua campanha de governo. Nós aumentamos o salário dos médicos da atenção básica, vamos contratar novos profissionais. Com isso, a gente vai atender de modo mais célere os nossos pacientes, que dependem do SUS aqui em Nova Friburgo. Além disso, a gente vai construir algumas unidades de saúde. Uma que já está certa é na comunidade do Rui Sanglar. A gente anuncia isso com exclusividade para vocês. Tem alguns outros pontos que a gente vai construir novas unidades. E no Terra Nova a gente vai construir uma UBS nova ali num complexo que a gente vai estar presenteando aí a comunidade do Terra Nova. De acordo com o executivo, o número de atendimentos na saúde primária também será maior em 2022. Estabelecemos via decreto municipal que a partir de janeiro de 2022 vai ter uma obrigação de um atendimento de quantitativo mínimo, né, que são de 40 pacientes por semana, e algumas pessoas até podem dizer assim, mas só 40, né? Historicamente, a média de atendimento é em torno de 15 pacientes por semana. Em meados de fevereiro, dentro da nossa programação, a gente já está inserindo todas as informações no CIGEC. Então, qualquer cidadão friburguense, ele vai poder ir na sua unidade de referência a qualquer hora e funcionamento durante o dia e lá fazer aí, então, o seu agendamento para clínico geral. Na educação, adaptações em unidades escolares foram realizadas, o que proporcionou a abertura de mais vagas para a educação primária em 2022. A gente vai realocar algumas unidades que estão em um estado deplorável de olaria e vamos colocar dentro da escola Nossa Senhora das Graças, até que a gente faça a reforma dessas outras unidades. Com essa reforma, eles já estão apresentando algumas possibilidades de uma ou outra unidade escolar se transformar em creche, para que a gente diminua aí a fila em Nova Friburgo. Para as creches, de modo geral, nós abrimos para 2022 a mais cerca de 210 vagas. E em relação à mobilidade urbana, um plano municipal vem sendo elaborado para que o trânsito de Nova Friburgo possa melhorar. A gente precisa de uma equipe especializada que nos dê o norte, né? Isso a gente vai fazer através do plano de mobilidade e acessibilidade urbana, e eu friso sempre, e acessibilidade, porque a gente precisa pensar em mobilidade e acessibilidade, e também no estudo que vai dar base aí para licitação da concessão do transporte público aqui em Nova Friburgo. E a gente torce para que todos esses planos sejam realmente colocados em prática.
Ano novo, vida nova, é nesse período que muita gente decide mudar alguns hábitos, inclusive os alimentares. Deixar de comer carne e produtos de origem animal, por exemplo, faz parte da lista de quem quer inserir um novo cardápio no dia a dia. Mas entrar nessa nova rotina pode não ser tão fácil. Na reportagem a seguir, nós mostramos como iniciar esse estilo de vida com o pé direito e, é claro, de forma saudável. Início de ano é uma época em que muitas pessoas decidem traçar novos objetivos de vida. Se tornar vegetariano ou vegano está na lista de alguns brasileiros. Mas as dúvidas sobre o novo hábito alimentar acabam complicando os primeiros passos dos interessados. Eu acho que as pessoas não têm, na verdade, assim, muita noção do que é. Se você parar para pensar, você come vegetariamente falando, né? Você come arroz, você come feijão, você come verdura. E hoje a carne, como eu te falei, você consegue substituir com um tempero. Você tempera, né, uma proteína que existe e te dá esse sabor. Para quem consome também proteína de soja. Então, tudo depende também do tempero que você coloca na comida. Você tendo uma comida temperada, talvez você consegue substituir. A dica para quem quer deixar de ingerir produtos de origem animal é não ser radical e tirar os alimentos de forma gradual. A minha dica é, primeiro, tira uma carne, tira a carne vermelha. No meu caso foi assim, eu tirei primeiro a carne vermelha, depois eu tirei o frango, depois eu tirei o peixe e assim foi, né? Quem acha que não dá para comer bem sendo vegetariano e vegano está enganado. Existem receitas simples e deliciosas que podem ser feitas em casa, como um delicioso arroz de lentilha com cogumelos portobello. Eu usei um arroz cateto orgânico, esse é um diferencial, e eu temperei com cebola roxa, com alho, que é normal, depois coloquei cogumelo, usei caldo de legume para saborizar e 3 legumes da horta, quer dizer, não tem, é o que você tiver na verdade, não tem que ser assim, né? Basicamente eu botei o arroz de lentilha e cogumelo, e as outras coisas dentro da sua afinidade. É preciso lembrar que apenas retirar a carne e os produtos de origem animal da alimentação não é sinônimo de uma vida mais saudável. Você pode ser vegetariano saudável ou não, afinal, arroz e batata frita é vegetariano, é vegano. Então é bacana a gente fazer essa diferença, né, para a gente entender o que é nutrição no organismo. Uma vez que você tem um prato com bastante legumes, com bastante verduras, se você tiver um prato que tenha todos os nutrientes ali necessários para o seu organismo funcionar, você já está saudável. Uma pesquisa realizada pelo IBOP em 2018 mostrou que 14% dos brasileiros se consideram vegetarianos. E quem lida diariamente com o assunto acredita que a tendência é que esse estilo de vida cresça cada vez mais. Até porque as pessoas cada vez mais vão querer comer comida saudável e a comida vegetariana e vegana, a princípio, é para ser saudável, né? Adotar novos hábitos alimentares requer, sem dúvida, muita dedicação. Então, se você tem interesse nesse estilo de vida, vale a pena seguir as dicas. E não se esqueça de acessar a TV e o portal Multiplix para ficar por dentro de tudo que acontece nas regiões serrana e dos lagos. Nas redes sociais você também encontra todos os nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana para você e até segunda!